Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Só até aqui. Amém? Uma das histórias mais inspiradoras das Escrituras é a do patriarca Abraão. Isto porque, no tempo em que os adoradores do verdadeiro Deus estavam escassos, Deus chama este homem que vivia no meio da idolatria e também era idólatra. O chamado de Deus para Abraão é um chamado desafiador. Isto porque é um chamado para se lançar em algo desconhecido, e se lançar em algo desconhecido sem o apoio dos mais achegados, no caso, a própria família. Um romper com a família, um romper com, por assim dizer, a sua história passada, a sua tradição, para viver algo novo. E algo novo não descrito em detalhes. Algo novo proposto, que se descobriria no caminhar
com Deus. Conforme ele ia conhecendo, descobrindo este Deus que o chamou, ele também ia conhecendo a vontade de Deus e o novo a qual Deus o chamou para viver. Portanto, é algo desafiador, porque é uma proposta de vida para a vida, uma vida totalmente diferente da que ele estava acostumado a viver. Isso era tão profundo que também atingia, alcançava quem Abrão era e se tornaria. Então veja que não era algo simples, não é à toa, não é sem motivo que ele é chamado de pai da fé. Então, pense você comigo, ele está vivendo a sua vida normalmente, costumeiramente, quando um Deus desconhecido lhe encontra, ele chama para viver algo novo, e essa proposta, esse registro está no capítulo de número 12. Veja como é desafiador. Ora, o Senhor disse: Abrão, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lembrando que Abraão, ou Abrão, até então era chamado Abrão, pai exaltado. Ele não conhecia Deus. Ele conhecia os deuses de seus pais, de seus antepassados, de sua família, da tradição. Mas Deus, o verdadeiro Deus, se revela, lhe desafia. E Abraão responde a esse chamado, partindo. Versículo de número 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Bem, eu não quero atentar para alguns detalhes aqui, eu quero que vocês reflitam sobre essa disposição, essa coragem que Abrão, até então era chamado Abrão, ele teve para viver algo proposto por Deus, um Deus que ele não conhecia. E ele se lança, ele começa a viver essa proposta de nova vida, onde ele, caminhando segundo o que Deus tem lhe chamado, tem lhe proposto, ele também vai conhecendo a Deus, Deus vai revelando-se a ele. E o tempo vai passando, a promessa é que ele seria pai de nações. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Rapaz, Abraão recebe uma promessa de que ele seria abençoado e que dele bênçãos fluiriam as nações. Olha que promessa maravilhosa, né? E ele se lança na fé. Deus não diz para ele como seria o trajeto, o que aconteceria no trajeto. Deus não disse para ele
o tempo que ele peregrinaria, Deus disse somente: sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. O te mostrar é no caminho, eu vou te guiando no caminho, eu vou te direcionando no caminho, eu vou te dizendo por onde você vai passar, aonde você vai armar a sua tenda, quanto tempo ali vai ficar. Você consegue compreender que a proposta é de uma vida de total dependência, de total direção de Deus. Eu vou te mostrar, eu vou te guiar. Está tudo, por assim dizer, implícito, embutido no sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ele é chamado de pai da fé por causa disso também, porque ele não sabe detalhes, ele não conhece detalhes, ele não conhece ainda Deus, ele não sabe o que vai acontecer no trajeto, mas ele está disposto a viver. O incentivo dele, a priori, eu vou fazer de ti uma bênção. Olha que interessante. Preste atenção nesse ponto. A priori, a proposta é essa: eu vou fazer de ti uma bênção, de ti uma grande nação, de ti uma bênção, porque de ti serão benditas todas as nações da terra. Em resumo, eu vou fazer de ti uma bênção. A priori, o que incentiva, o que motiva ele a viver esse algo novo e desconhecido é: esse Deus que está me chamando, ele me prometeu que vai me abençoar. Preste atenção nesse ponto. Quando a gente chega no capítulo 15, o pai da fé, ele está em crise de fé. O pai da fé estava em crise de... Sabe por que ele estava em crise de fé? Ele estava em crise de fé porque ele não é o pai da fé quando é chamado. Ele se torna o pai da fé no caminhar com Deus. Você está me entendendo? Diga assim: o que Deus tem para você ser, você será, se tornará no caminhar com Deus. Ele não te chamou sendo quem ele projetou para você ser. Ele te chamou sabendo quem você é, cheios de defeitos, de fraquezas, de vícios, mas no caminho ele está te transformando. Ele está te transformando, ele está te transformando de glória em glória, de glória em glória, cada passo, cada estágio, cada etapa da vida, cada parada para descanso, ele está te transformando em quem ele quer que você seja. Você quer um conselho, sim ou não? Permanece com ele no caminho. É incrível isso, né? Como é que ficou conhecido Moisés, o homem mais manso da terra? Mas o homem mais manso da terra, quando começa, ou antes de começar a caminhada, o homem que se tornou o homem mais manso da terra, ele lutou, ele brigou.
usou de violência física e tão violento foi que assassinou. Quando Deus o chamou por meio da sarça ardente, o Moisés tem esse passado. Mas quando Moisés, depois de alguns anos andando com Deus, o passado dele fica no passado. E ele se torna quem Deus o planejou, projetou para ser, um homem manso. Porque quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos semelhante a Ele, parecidos com Ele. Oh, aleluia! E o João, filho de Barjonas, juntamente com Tiago, seu irmão, ou filhos do trovão, porque os homens eram sanguíneos. Uma vez foram rejeitados, a mensagem que eles pregavam não foi aceita pelos samaritanos. Eles chegaram em Jesus e disseram: tu queres que oremos, se desça fogo do céu? Uma coisa é certa, eles tinham fé. Sim ou não? Desça fogo dos seus homens, está cheio de fé, sim? Nem sempre. Ou na verdade, só a fé não é suficiente. Tem muito em nós que precisa ser mudado, trabalhado, transformado. Disse Jesus. Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito sois. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar a humanidade. Mas um dia ele virá, não para salvar, mas para julgar a humanidade. Veja bem, quando nós lemos a primeira epístola de João, quando nós lemos já o evangelho de João, um homem já experimentado, que caminhou com Jesus, no ministério terreno de Jesus, e também caminhou com Jesus, Jesus em espírito, por meio do seu espírito habitando em João. João foi transformado, e ele se transformou. O homem que era o homem da vingança, o homem violento, que queria matar, se tornou no apóstolo do amor. Quanto mais tempo você tiver com Cristo, mais você vai se parecer com Ele. E se você tiver tempo com Cristo e não se parecer com Ele, é porque na verdade você não teve tempo com Ele, ou você resistiu à ação do Espírito por todo esse tempo. E você está em falta com Deus. Quer um conselho? Te apressa em se arrepender e dispor o teu coração para ser de Deus, antes que o Espírito Santo se canse de você como se cansou de Sansão. Quem está me entendendo, diga amém. Preste atenção no recado. O pai da fé estava em conflito de fé, porque os anos estavam passando e a promessa não tinha nem sinal de que se cumpriria. Para ele ser pai de nação, ele tinha que ter filhos, sim ou não? E ele estava caminhando com Deus já há alguns anos, vivendo como peregrino, mas, mesmo Deus dizendo: olha, a terra por onde você caminhar vai ser da tua descendência. Cadê o descendente? Se eu vou ser pai de nações, de mim vai sair nações, cadê pelo menos um descendente? Era a pergunta de Abrão. E
Sabe, Deus é maravilhoso, Ele é Deus. Deus, conhecendo os conflitos internos de Abrão, conhecendo que ele estava em ebulição de alma, Deus foi ter com ele. E Deus chega fazendo promessas. A palavra do Senhor veio em visão: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Em outras traduções diz: eu sou o teu escudo e o teu galardão. Nesta tradução diz: o teu galardão será muito grande. E quando Deus chega para conversar com Abrão, dá a Abrão a oportunidade de desabafar com Deus. Eu digo que Deus é tão bom, Ele é Deus, porque Ele, conhecendo a nossa estrutura e sabendo que nós somos pó, Ele conhece que há momentos da nossa vida que nós estamos tão frustrados ou desanimados ou abatidos ou em conflito que nós não temos vontade de ir até Ele em oração. A gente fica evitando Deus. Nós sabemos que a solução está nele e que nós temos acesso a Ele e que nós devemos se achegar a Ele. Como diz as Escrituras, toda a nossa ansiedade devem ser postas aos seus pés. A gente sabe de tudo. Mas existem situações, existem momentos na caminhada que, mesmo sabendo, parece que há algo em nós que nos afasta do altar da oração, nos bloqueia e nos impede de se aproximar dele, lançar diante dele as nossas angústias e frustrações e medos e decepções. Alguns não fazem isso com medo de serem repreendidos por Deus, porque ainda não conhecem Deus o suficiente para saber que Deus, Ele é conhecedor das nossas fraquezas e Ele é compreensível. Lembra do que pregou ontem o diácono Edson? Você parou para refletir no diálogo de Deus com Jonas? Jonas está todo errado. A raiva de Jonas não tem fundamento. Está todo errado, mas Deus conversa com Jonas no intuito de convencê-lo da sua ignorância. Deus não repreende severamente, Deus dialoga com Jonas, porque Deus conhece o estado daquele homem. Então tem muita gente que, sabendo que o seu socorro, a sua cura, o seu renovo, a sua resposta está nele, mas por ignorâncias, por falta de conhecimento, ao invés de se aproximar, se distancia, fica evitando. E isso é do crente que está envolvido e daquele que não está. Quem está envolvido, ele usa até como artifício o que nós chamamos de ativismo religioso. Ele se entrega nas atividades, faz e acontece, e conversa com os irmãos, está cuidando do seu grupo, se é um líder, mas não conversa com Deus,
não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar nas Escrituras, não tem tempo para estar no secreto, para ouvir Deus. E aí ele se lança sobre ele a desculpa: eu estou já muito atarefado, eu já estou fazendo a obra de Deus. Mas há uma diferença entre fazer a obra de Deus e estar com Deus. Você me entende, sim ou não? E Deus, conhecedor de como estava o coração de Abrão, se aproxima dele dizendo: anda, olha, eu sou o teu escudo, o teu galardão vai ser grande. Aí Abrão aproveita para desabafar: mas como? Como? Se eu não tenho um descendente? Como? Se o herdeiro não é o nascido de mim, mas o nascido em minha casa. Como? Ou seja, Deus lhe está prometendo galardão, está lhe prometendo proteção, porque ele acabara de vir de uma disputa contra os reis de Sodoma, Gomorra e os outros 3 reis das cidades próximas. Então, sim, além das dúvidas, o coração dele estava sendo tocado por algum receio. Deus chega dizendo: não se preocupa não, eu estou contigo, eu sou teu escudo. Aí é tipo assim: Abrão, rapaz, já que ele chegou trazendo resposta a uma das questões da minha alma, deixa eu aproveitar e colocar outra, uma que está me afligindo bem mais. Senhor, é tipo assim: Senhor, eu lembro que eu comecei a viver contigo quando o Senhor me chamou, me fez promessas, e a promessa é que eu seria pai de uma grande nação. Senhor, como é que isso vai acontecer? Os anos estão passando e eu não tenho um filho. É tipo ele dizendo: o Senhor está lembrando que o Senhor me prometeu? Cadê o cumprimento? Está lembrando que o Senhor me diz? Não estou vendo mudança, não estou vendo sinais, não estou vendo evidências de que a tua promessa vai se cumprir. Ele está abatido, viu? Está triste, está desmotivado. É tipo assim: rapaz, eu estou vivendo radicalmente diferente do que um dia eu vivi. E eu só iniciei essa caminhada por causa desta promessa. Foi isso que me motivou para viver essa nova vida. É tipo, eu tinha uma família, eu tinha segurança no meio da minha parentela, eu tinha um lugar onde eu nasci, e sabe, eu tinha toda uma vida. Isso tudo foi deixado para trás, porque eu criei numa promessa e fui motivado a ela. E cadê isso tudo? Tipo assim, se ela não se cumpre e ela é que me motiva, então não faz sentido estar vivendo o que eu estou vivendo. Você está me entendendo? Era mais ou menos isso que estava passando no coração de Abrão. Ora, se ela me motivou a viver o que eu estou vivendo e ela não está se cumprindo, e não há evidência que vai se cumprir, então perdeu-se o sentido de viver o que eu estou vivendo. Por isso era tão frustrante para ele. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, sim ou não? Nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos. Ei, Abrão não sabia, mas a promessa de ser pai de nações era só uma isca. Porque o melhor seria revelado no caminho. Você sabe qual é o melhor? Você sabe o que é melhor do que ser uma bênção?
é conhecer, é amar, é viver o abençoador. Acorda, crente! Rapaz, não dorme não, que tu perdeu uma parte boa. Eu não sei você, mas tem gente que se aproxima de Jesus, o Senhor Jesus, que adentra a igreja por motivos outros, alguns por medo da condenação, por medo do inferno, outros porque estão com a vida esbagaçada e recebem uma promessa de ter uma vida transformada, uma vida abençoada. E existem vários motivos porque alguns se aproximam do Evangelho, são cooptados pela mensagem do Evangelho. Mas mais importante do que o que nos trouxe é conhecer quem nos encontrou no caminho. É conhecer o amor dele. É amá-lo e vivê-lo. E ele se tornar a razão e o motivo pela qual nós vivemos agora. Aleluia, glória a Deus. O galardão dele, que seria sobremodo grande, não era o fato do seu nome ficar conhecido, de ele ser conhecido como Pai da fé, ou como o Pai de nações. Não. Sempre para o salvo, o maior dos galardões. É como disse Jesus. E a vida eterna é esta: e conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O nosso maior galardão, irmão, não é vida longa. O nosso maior galardão não é conquistar sonhos terrenos, não é galgar posições sociais ou profissionais. O nosso maior galardão não é ter uma família grande. O nosso maior galardão não é ter um ministério próspero. O nosso maior galardão é Ele, é conhecê-lo, é vivê-lo. Aleluia! E se você não descobrir isso no caminho, você está se perdendo na caminhada. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu caso, não teve isca não, meu irmão. Abraão teve uma isca, viu? Vai ser uma benção. De ti, eu vou gerar uma nação. O Gonçalves não teve isca não, foi Jesus mesmo, Jesus na veia. Nunca vou me esquecer daquela noite. Da mensagem eu posso até esquecer. Do conversado eu posso até esquecer. Algumas coisas eu não me esqueço. Mas uma coisa é certa que eu nunca vou me esquecer. É que eu saí daquele evangelismo com fome e sede de Deus. Aleluia. E a partir daquela noite, o que eu sempre mais desejei não foram as mãos de Deus, foi a sua face. Porque as mãos falam dele abençoando, dele protegendo, dele conduzindo. Mas a face de Deus fala de quem ele é. E desde aquele dia, o meu anelo, o meu anseio sempre foi a tua face. Eu quero te conhecer mais. Eu quero estar mais perto do Senhor.
quero viver de forma que o Senhor se agrade de mim. Eu quero viver de forma que o meu viver suba como aroma suave e eu consiga atrair a tua atenção. O teu olhar não é para o Senhor me abençoar, é o teu olhar, é a tua atenção. Não é porque eu quero uma coisa a mais do que isso, porque para mim isso já é o a mais. Você está me entendendo? Abraão não sabia, mas nesse processo ele estava aprendendo que o maior dos galardões não era ele ser pai de nações, era ele conhecer o El Shaddai, o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. No processo, irmãos, por não entender algumas coisas, nós nos frustramos, nós desanimamos, nós nos abatemos, nós até desviamos um pouco a rota e saímos da direção do propósito. Mas, de novo, eu quero louvar a Deus porque Ele sempre nos encontra. E a exemplo de Abraão, às vezes nós saímos da rota estando nela. A exemplo de Abraão, nós saímos da rota estando nela. Porque às vezes o corpo está, mas o coração não está mais. Às vezes o corpo está. E está porque o caminho de volta é longo. Então eu vou continuar aqui. Vamos ver aonde dá. Mas o coração não está mais. E o Senhor, Ele é bom, Ele nos encontra. Ele nos chama para conversa. Como hoje Ele está conversando com o crente aqui. Você ainda não entendeu que nesse processo Ele está se revelando a ti, para que você, o conhecendo, você o ame, e Ele se torne para ti a razão e o motivo de você viver. Aleluia. Você consegue compreender porque os crentes da igreja perseguida, da igreja subterrânea, eles perderam bens, eles perderam família, eles perderam amigos, eles perderam a dignidade diante da sociedade, porque foram humilhados, vituperados, perderam até a vida. E eles permaneceram com o Senhor Jesus, eles não negaram Jesus. Vocês conseguem entender o porquê eles foram que até onde nós podemos dizer que é o limite, o final, né? Até onde o máximo que se pode ir, porque perder a vida, lembre-se, eles perderam a vida. Acorda, crente, mas não a existência. Porque a vida do crente, primeiro ela se inicia quando ele tem um encontro com o Senhor da vida, que é Jesus. E ela permanece na eternidade com Ele no pós-morte. A morte para o crente, ela não é escura e cheia de enigmas. A morte para o crente, a melhor definição do que é morte para o crente, quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer saber, diga amém. A maior ou a melhor definição de morte para o crente está nas palavras do apóstolo Paulo: partir e estar com Cristo. Pegou aí? A partir de hoje, a tua definição de morte é partir e estar com Cristo. E é bem melhor do que estar aqui. Sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele nos encontra no caminho, Ele nos compreende e Ele está trabalhando para que você descubra o melhor da tua existência nessa vida.
E o melhor que Ele pode te dar é Ele mesmo. Amém? É Ele mesmo. Muito bem. Nesse trabalhar de Deus, Ele também está transformando Abrão em Abraão, pai da fé. Versículo 4, ao que lhe veio a palavra do Senhor, porque ele disse no versículo 3, disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. A mim não tens me dado filho. Ele está indo direto. Ele ainda está agarrado na promessa, que eu disse que é o quê? A isca. Amém? Aí Deus diz, ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, oh Deus, nos leva para fora. Oh Deus, nos leva para fora. Porque dentro de mim está um rebuliço. Dentro de mim os pensamentos estão me consumindo. Estão gerando sentimentos, reações orgânicas. Estão me deixando abatido, frustrado. Deus está falando com alguém nesta noite. Me leva para fora. Quando Abrão fala com Deus, ele está dentro da tenda. Ele não consegue ver a imensidão dos céus, a grandeza da terra. Ele não consegue contemplar a imensidão da criação de Deus. Ora, se a criação é imensa, é grandiosa, faz ideia aquele que a projetou e a trouxe à existência. É isso que Deus está mostrando a Abrão. Sai, vem, e Deus traz ele para fora e mostra, olha para os céus. Olha para os céus. Deus está dizendo para você nesta noite, sai, deixa os teus pensamentos que te perturbam, as tuas dúvidas, as tuas incertezas, as tuas fraquezas, deixa de lado um pouco e olha para os céus, olha para a grandeza da criação do teu Deus e vê o quanto Ele é poderoso para fazer e fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Com a sua palavra Ele trouxe a existência do nada, tudo. Faz ideia esta coisa pequena que você está a esperar, está a duvidar que possa acontecer na tua vida. Acaso há impossível para Deus? Então olhe para a criação. No caso de Abrão, é um olhar para o céu. Olhe para o céu. Olhe para cima. Porque quem olha para cima, olha para a grandeza. Olha para Ele. Porque Ele está no céu dos céus. Ele está assentado no mais alto e sublime trono, mas também está perto do coração contrito e quebrantado para o restaurar.
Aleluia. Então eu estou dizendo, eu estou afirmando, Ele está lá nos céus, no mais alto e sublime trono, ou seja, num lugar inatingível, inalcançável, mas Ele também está do teu lado se o teu coração está quebrantado. Ele está perto de você se o teu coração está ferido. Ele está com você para te levantar nesta noite, para te restaurar nesta noite. Então para de estar olhando para o que é terreno. Levanta, erga a tua cabeça, olhe para os céus, olhe para a grandeza do teu Deus. Põe nele a tua fé, põe nele o teu olhar, põe nele o teu coração. Aleluia. Conta as estrelas, se é que as podem contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Era Deus dizendo: eu sei o que eu te prometi. Eu não esqueci do que eu lhe disse. Eu sou zeloso e poderoso para cumprir a minha promessa. Tu pode contar as estrelas. Pois assim será a tua descendência. E creu Abraão. E creu. Deixe-me retornar a algo que eu falei no domingo passado. O processo é extremamente importante. Porque Deus está nos transformando. Deus está transformando o Josimar para que o Josimar seja o Josimar segundo o coração dele. Abraão creu. Ele creu. Deus estava trabalhando Abraão para ele se tornar o pai da fé. No processo. No se calar algumas vezes. No demorar do cumprimento da promessa. Demorar para nós, mas no tempo certo dele. Então tudo que está acontecendo na tua caminhada, que não foram escolhas tuas, Deus está agindo para te fazer um homem, uma mulher segundo o coração dele. Então viva intensamente. Viva intensamente. Se você tem dúvidas, vá a Ele. Se você tem medos, vá a Ele. Se você percebeu fraquezas, vá a Ele. Vá. Mas vá dizendo: eu sou fraco, me dê forças para eu continuar. Eu tenho medo, mas me dê coragem para eu continuar. Eu tenho dúvidas, me dê certeza para eu continuar. Não vá fazer oração diferente. Eu sou fraco, por isso me tira da prova. Eu tenho medo, então me tira da prova. Eu tenho dúvidas, então me tira do processo. Não, não é essa a oração. A oração é a primeira. Vive isso. Deus está te transformando em uma pessoa melhor. E não é qualquer pessoa, é uma pessoa que vai morar com Ele na eternidade. Escute que eu vou encerrar. Eu sempre gosto de falar dessa parte. Oh, meu Deus. Deus lhe faz promessas. E Abraão diz: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Homem, tu não é homem da fé. Mas
É bom um sinalzinho, né? Ele me responderia, se fosse cearense, nesse sotaque. Deus não tem problema com isso. Ele diz, vai, pega alguns animais, dá uma lista para ele. Os de porte médio, você parte ao meio, os pequenininhos, os pássaros, deixa inteiro. E Deus faz uma aliança com Abrão. A proposta, Abrão entende quando ele pede para que parta os animais e disponha os animais. Né? Uma banda de um lado, outra banda do outro, e faça como se... Como é que a gente chama aqui? Eu vou chamar de um túnel, não, mas... Um caminho, um corredor, obrigado. Ele entendeu o costume da época, quis fazer alianças assim. E nessas alianças, o animais partido, logo vertia sangue. Era uma aliança de sangue. Uma aliança de vida para a vida. Ou seja, uma aliança que não podia ser quebrada. E numa aliança, as duas partes se comprometem. Você entende, sim ou não? No caso aqui é Deus e Abrão. Ele está entendendo. Deus vai fazer comigo uma aliança de sangue, uma aliança de vida para a vida. Por isso os animais são mortos e o seu sangue é vertido. E nesse tipo de aliança, as duas partes que estavam se aliançando passavam entre os animais. E eles iam recitando os termos da aliança. E um dos termos é: quem quebrar esta aliança, aconteça com ele, se faça a ele o que aconteceu com esses animais, que ele seja morto. Amém? Eles recitavam os termos da aliança, e um dos termos é esse: que aconteça com o que quebrar a aliança, o que aconteceu com esses animais, seja morto. Os animais não era para oferta, era em testemunho da aliança, o que a aliança representava. E Abrão faz como Deus orienta, ele sabe, ele conhece, é o costume da época. Só que passando algum tempo, as aves de rapina, elas vêm e naturalmente as aves de rapina têm sangue, têm cadáver, ave de rapina. Opa, tem comida, tem alimento. Aqui seria os urubu, né? Lá provavelmente os corvos. As aves de rapinas vieram para comer os cadáveres dos animais. Se Abrão deixa que aquilo aconteça, a aliança não seria feita, não seria estabelecida. E aí o que Abrão faz? Levanta-se e expulsa, enxota, expele os animais, não deixa que eles, as aves de rapina, não deixa que eles comam os animais. O que eu aprendo aqui? É que sempre que Deus, ou na nossa caminhada com Deus, no processo na qual Deus está trabalhando o nosso ser, para quem a gente descubra quem Ele é, e Ele se torne para nós a principal motivação de ser, de existir, de viver. 2, no processo na qual Ele está trabalhando o nosso ser para que nos tornemos um homem, uma mulher segundo o coração dele. Sempre o inimigo no processo vai tentar intervir para impedir o estabelecimento da aliança. As aves de rapina representam os demônios, Satanás e seus demônios que tentam impedir. E nós precisamos estar atentos, porque tem a parte que a Deus pertence e tem a parte que a nós pertence.
A parte que pertencia a Abraão é: faz do jeito que eu estou dizendo. Vou firmar contigo uma aliança. E ele descobre que existe uma outra parte a fazer. O que é? É proteger, é impedir que o inimigo atrapalhe o que está para ser estabelecido. Está me entendendo? Existe um trabalhar de Deus, existe uma ação também do inimigo tentando impedir que você viva o que Deus tem para você viver. Existe um trabalhar do inimigo para que você se perca no processo, para que você desvie, para que você desista, para que você não descubra o que é o maior dos galardões. Isso pode acontecer, pastor. Judas está aí para testificar, andou com Jesus, experienciou o que os demais experienciaram, ouviu o que os demais ouviram, viu o que os demais viram. Ele viveu, ele experimentou o que é dos céus, porque ele foi usado em cura, em libertação. Mas ele se perdeu no processo. Ele não descobriu, ou melhor, ele não aceitou a descoberta como bem maior que a descoberta. Jesus é o Cristo que veio dar a sua vida em resgate dos pecadores e aproximar os pecadores de Deus. Portanto, Jesus veio para nos dar o maior dos galardões, Ele mesmo. Quando Judas descobriu isso, disse: não, era isso que eu queria. E o que a Bíblia diz? O diabo entrou nele. As aves de rapina representam a ação do inimigo de nossas almas, então estejamos atentos. Estejamos atentos. Como é que você está no processo? A quem você está dando ouvido? Porque uma coisa é Deus falando, eu atentando para o que Deus está falando e indo em direção à sua voz. Outra coisa, eu ouço Deus, mas eu não lhe dou crédito. Eu permaneço do mesmo jeito. Permanecer do mesmo jeito, se esse jeito está me distanciando de Deus, é permanecer no jeito do diabo. Pesado isso, mas é. Porque o que não nos aproxima de Deus, nos aproxima do inimigo. Sim ou não? Porque não existe um meio termo, nem Deus nem o diabo. Ou é com Deus, ou é com o capeta. Aí, o já idoso, ele encontra forças, e ele vai lá, expulsa as aves de rapina. Então, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Vai para lá, capeta. Não, você não vai me distrair, Satanás. Está repreendido no nome de Jesus. Acorda, crente. Sai para lá, espírito do sono, que não me deixa ouvir a palavra. Dá um toque aí na irmã, senão a irmã vai ser arrebatada. Sai para lá, espírito da luxúria, que quer me desviar do caminho. Sai para lá, espírito da ganância, capeta dos infernos, volta de marcha ré para o inferno. Se bem que é só modo de dizer, viu, irmão? Que o diabo e os demônios não estão no inferno. Eles estão soltos e bem soltos. Tanto é que eles estão perturbando a nossa caminhada. Mas enquanto ele perturba, o Espírito Santo nos dá descanso. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia.
Então preste atenção na ave de rapina que está agindo na tua fé, tentando atingir a tua fé, a tua caminhada. Fica alerta. Ele não dormiu, ele ficou ligado. Seja vigilante. O teu espírito está pronto, irmão. E a tua carne é fraca. Quem é que vence entre o fraco e o forte? Quem é que vence entre o fraco e forte? O forte. Quem é que é forte? É o teu espírito. Então vença. Vença a tua carne. É na tua carne que o diabo vai querer tocar. É a tua carne que ele vai tentar despertar. Fica ligado, ela continua sendo fraca, mas é no teu espírito que o Espírito de Deus se move. É no teu espírito que o Espírito Santo trabalha. Eu lembro do começo da fé que tinha uns irmãos tentando justificar o seu pecado. Dizer, você sabe, né? A carne é fraca. Pois é, infeliz, a carne é fraca. O teu espírito é forte. Você acabou de dizer que ela para estar sendo vencida, e não ela está te vencendo. Então preste atenção nas aves de rapina. Expulsa elas. Sai. Sai. Sai tristeza sem motivo. A Bíblia diz que onde o Espírito está, a alegria. E o Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus vive em você. Ele está em você. Então você é para ser a pessoa mais alegre do mundo, mais realizada do mundo, porque Deus está em você. Aleluia! Bota para correr essa ave de rapina aí. Aleluia, glória a Deus. Aí diz que lá pelas tantas, ou seja, Abrão passou um bom tempo expulsando as aves de rapina, porque a Bíblia diz que vindo o pôr do sol, houve um tempo de luto, um tempo de batalha, sabe, houve um investimento da parte dele. Deus vai fazer uma aliança comigo, Deus vai fazer uma aliança comigo, ele vai firmar a aliança comigo, ele vai firmar a aliança comigo, e está aqui essas árvores tentando impedir, eu não vou deixar. Ele luta, então lute, faça a sua parte. Uou, meu Deus, isso é forte. Ó, enquanto ele estava dentro da tenda, irmão, lá batido, frustrado, cadê a promessa? A ave de rapina, se chegasse, meu irmão, comia tudo. Mas Deus já tinha dito, Deus já tinha trazido ele para e tinha fortalecido a fé dele. Olha para os céus, olha para mim, olha para a grandeza do que eu fiz. Eu não esqueço das minhas promessas. Se tu pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. Ele já estava fortalecido, está entendendo? Aí tem crente que recebe de Deus, aí depois volta para dentro da tenda de novo. Sai da tenda, meu irmão. Tem coisas maiores para você. Aleluia, a caminhada é demasiadamente longa, ainda tem um caminho bom a ser caminhado, e ele é bom, sabe por quê? Porque apesar das aves de rapina, apesar das coisas que acontecem, Deus está caminhando comigo. Aleluia. Lá pelas tantas da noite, já cansado, aí o idoso, ele dá meio que uma cochilada. Ele vê uma tocha que passa no meio. O interessante é que Deus, representado naquela tocha, ele passa sozinho. Ele não deixa Abrão passar. As duas partes tinham que passar e se comprometer.
Deus passa sozinho, não deixa Abraão. O que é que Deus estava dizendo? O cumprimento dessa aliança não vai depender de você. Vai depender unicamente, exclusivamente de mim e da minha palavra. Eu sou a garantia única do que está sendo firmado vai se cumprir. Uou, aleluia! Meu Deus. Eu quero encerrar. Porque depois de passar e firmar a aliança, Deus amplia as promessas. Deus dá detalhes da promessa. Versículo de número 14, 15, 16. Versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, que é o Nilo, até o grande rio Eufrates, que divide hoje o Irã do Iraque. Entendeu? E aí faz promessas, amplia a promessa, dá detalhes da promessa. Ou seja, revela-se mais um pouco a ele. O negócio que era desse tamanho se torna maior. Ou seja, mais uma etapa na vida de Abraão. Ele passou a primeira, ele passou a segunda, ele está avançando e Deus está com ele. Você está entendendo? Cada processo que nós passamos, nós estamos mais perto, nós estamos mais maduros, nós somos mais dele, ele é mais nosso. Existe maior amizade, existe uma profundidade na intimidade. Então, sim, às vezes é preciso a frustração dentro de uma tenda para que a gente seja levado para fora e veja e contemple a grandeza dos céus. Você pode ficar de pé, por favor? Antes Deus não tinha dito qual era a imensidão. Você está me ouvindo? Amém? Deus não disse qual o tamanho da extensão da terra prometida. Antes deste processo, não. Mas depois do processo. E o processo inclui, não esqueçam, inclui vencer as aves de rapina. Depois do processo, Deus diz: a extensão da terra prometida vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Até hoje, essa promessa não se cumpriu na plenitude, mas ela se cumprirá no reino do nosso Cristo. Porque Ele é a semente de Abraão. Ele é aquele que Deus disse: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia. É para dar glória mesmo, irmão. Porque nós servimos a esse Cristo. Oh, aleluia. Você pode fechar os teus olhos.